Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós aprenderemos como construir um histograma e um diagrama de dispersão utilizando o Excel. Eu estou utilizando a planilha Google, mas é muito similar ao Excel e todas as funções que eu fizer aqui, elas também podem ser feitas no Excel sem problema algum. Bom, vamos começar pelo histograma. Foi nos proposto um exercício que nos fala que em um condomínio estão ocorrendo várias reclamações a respeito do provedor de internet. Então, para analisar se é viável ou não continuar com o serviço, foi solicitado que venhamos a construir um histograma e depois responder se devemos ou não manter esse fornecedor de internet. Bom, como que nós vamos fazer para construir o nosso histograma? É importante que nós venhamos colocar nossos dados. Primeira coisa é colocar nossos dados. E depois, nós vamos seguir os passos similares aos que nós fizemos em sala de aula. Aqueles em que nós víamos o tamanho da amostra, qual era o maior valor, qual era o menor, calculávamos o número de classes, os intervalos, tudo isso nós teremos que fazer aqui. Porém, em vez de nós ficarmos procurando qual é o máximo, qual é o mínimo, qual é a frequência que aparece, os valores, em vez de a gente ficar procurando, nós utilizaremos algumas funções que irão nos auxiliar. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é saber o tamanho da nossa amostra. O enunciado do exercício, ele já nos diz que é 70 apartamentos. Mas vamos ver uma forma de fazer utilizando uma função do Excel. A primeira coisa que nós teremos que fazer é colocar igual. Sempre quando formos colocar uma função, colocamos igual conte.num. Podemos clicar ali e ele irá preencher a nossa função. Selecionaremos o nosso intervalo de dados e apertaremos Enter. Então, ele já nos disse que a gente tem 70 dados. Maior valor. Para saber o maior valor, nós daremos igual, máximo, tem que colocar o acento, e selecionaremos os nossos dados. O mesmo para o menor valor. Colocaremos mínimo, selecionaremos. E agora para a amplitude nada mais é que o maior valor menos o menor valor. Então, a nossa amplitude é essa. O cálculo do número de classes, ele pode seguir uma faixa de valores ou então fazer a raiz do tamanho da amostra. Nós utilizaremos a raiz. Então, função raiz e colocaremos aqui, tamanho da amostra, 70. Nos deu esse valor aqui. Nós podemos arredondar esse valor. Ó, a gente pode digitar tanto aqui na célula, ou então vindo aqui na parte superior, ó, tem o nosso campo de função. Aí a gente também pode escrever. Nós utilizaremos a função arredondar, ponto. Aí eu posso escolher se para cima ou se para baixo. Deixa eu só copiar aqui para mostrar o Excel fazendo. Escrevi errado. Arredondar para cima, tá? Dentro eu coloco raiz, seleciono a minha célula, vai ser, e dou Enter. E ela arredonda para cima. Eu posso utilizar a função arredondar para cima ou arredondar para baixo. No caso, nós teríamos para baixo, ficaria 8. E por fim, nós vamos ver o comprimento de cada intervalo, que nada mais é que a amplitude dividida pelo número de classes. Então, amplitude dividido pelo número de classes. 3.33. Nós também podemos arredondar. Nesse caso, eu vou arredondar para baixo. Arredondar, ponto, para baixo, parênteses, e fecho parênteses. E arredondei. Bom, pessoal, após feito isso, nós iremos construir a nossa tabela com o número de classes, intervalos e frequência. Então, classe, intervalo e frequência.
Nosso número de classe vai de 1 a 9, então vamos selecionar aqui e arrastar para baixo até o 9. Nosso intervalo. Nossa primeira classe vai ter o intervalo, né, que vai de 1 até um limite superior, que nada mais é que a soma do limite inferior mais o tamanho, comprimento do nosso intervalo. Então, será o menor valor, que no caso é 1, mais comprimento do intervalo. Para a próxima, o limite será o limite inferior da anterior, mais o comprimento do intervalo, para que nós possamos ter o limite superior. Então, será esse mais esse daqui. E vamos fazer a mesma coisa para os demais. Opa! Por que ficou tudo igual? Vamos ver. Ah, nós esquecemos de fixar a nossa célula com o tamanho. Se nós tivéssemos apenas colocado mais 3, isso não teria acontecido. Porém, nós colocamos somente o valor da célula, vamos dizer assim, o nome dela. Então, nós devemos fixar, apertando F4. No notebook, eu estou utilizando FN F4. E agora arrastamos para conseguir obter os limites superiores do nosso intervalo. Bom, para a frequência, como que irá funcionar? A frequência nada mais é que nós olharmos para esse conjunto de dados e vermos, na classe 1, quais números são menores, né, que 4. Na classe 2, quais são maiores que 4 e menores que 7. Então, agora nós devemos calcular a nossa frequência, utilizando uma função que é a conte_cs. Bom, então vamos contar quantos números, né, estão dentro dos nossos intervalos. Qual é a frequência? Então, nós utilizaremos a função conte.c. Ele vai contar se esse intervalo de dados for, aí entre parênteses a condição, menor que o valor da minha célula. Então, eu coloco um e-comercial e o nome da minha célula. Então, ele contou todos os números menores que 4. Agora, na segunda classe, ele terá que contar conte_cs, todos os valores que são maiores que 4, né? Então, maiores que a célula do anterior. E também, dentro desse conjunto de dados, todos os valores que estão menores do que o quê? Menores do que 7. Fecho o parênteses e dou Enter. Eu poderia pensar que é simplesmente arrastar. Porém, não. Porque se eu for ver aqui, é como se meu conjunto de dados estivesse abaixando na medida que as minhas células vão abaixando. Por quê? Porque eu não fixei. Então, eu venho aqui e irei fixar. Dou um F4. E aqui também dou um F4. Feito isso, eu posso arrastar e obterei a frequência em cada um dos intervalos, levando em consideração que aqui temos o limite inferior e aqui o limite superior da nossa classe. Bom, pessoal, feito isso, na planilha Google eu posso selecionar os meus dados e clicar aqui em inserir gráfico e ele vai me gerar o gráfico. Eu acho interessante mostrar para vocês no ambiente Excel como funciona isso. Eu não utilizei o Excel desde o início porque o meu Excel ele estava com um probleminha, mas agora eu vou importar essa tabelinha aqui nossa para o Excel e construir o gráfico juntamente com vocês. Bom, pessoal, utilizando o Excel, então, o que eu irei fazer é selecionar meus dados, vir em inserir, irá me aparecer as opções de gráficos que eu tenho, irei colocar colunas, colocar a primeira opção, ou posso colocar 2D ou 3D, eu vou colocar a primeira. Após isso, eu clico em cima do gráfico, venho em formatar série e
deixo eles mais juntos, ou seja, eu tiro o espaçamento entre as colunas. Após isso, eu posso vir aqui em selecionar dados, e aqui o rótulo do meu eixo X, né, do meu eixo horizontal, eu posso digitar e colocar os nossos intervalos. Selecionado, aperto OK, e aqui está o nosso histograma construído. Bom, pessoal, construindo então o nosso histograma, nós ainda podemos acrescentar um título ao nosso histograma. Vindo aqui em Layout, aí colocaremos título do gráfico, acima, né, nesse caso, eu prefiro. Então, eu venho aqui, histograma, posso colocar título nos eixos, aí colocar aqui, intervalo, vir no eixo vertical e colocar título aqui também. Aí posso colocar frequência. E aí eu vou incrementando o meu histograma. Bom, então, espero que vocês tenham entendido como que é o passo a passo para construir o nosso histograma. E agora vocês terão uma atividade, que é construir um histograma. Eu vou deixar aqui o enunciado e vocês vão praticar utilizando o Excel. E em seguida, nós iremos ver como construir um diagrama de dispersão. A partir do exercício proposto, nós iremos construir um histograma. O exercício, ele nos fala de uma empresa, a Pampa Cerâmicas, que é uma empresa pequena localizada na cidade de Bagé, que produz cerâmicas. Essas cerâmicas, elas deverão ter um padrão de 7 milímetros, podendo variar de 6,5 até 7,5. Então, a partir das medidas tomadas durante o processo, nós iremos construir um histograma para analisar o comportamento do processo. Partimos então para a construção do nosso diagrama de dispersão. O exercício, ele pede que venhamos verificar se existe ou não um relacionamento entre a umidade do ar e a umidade da fibra de um tecido. Então, o que nós teremos que fazer? Nós iremos selecionar nossos dados, iremos vir em inserir, irá aparecer as opções de gráficos, iremos colocar dispersão e aqui somente com marcador. Após feito isso, nós podemos colocar um título no nosso gráfico, né? Vindo aqui e colocando diagrama de dispersão. Lembrando que o eixo do X, ele corresponde à umidade do ar, que é a linha acima, e o eixo do Y, a umidade da fibra, que é a linha abaixo. Se fosse na vertical, a linha à esquerda seria representativa do eixo do X e a linha mais à direita, o eixo do Y. Então, vamos vir aqui e colocamos umidade do ar e umidade da fibra. Após feito isso, nós podemos vir aqui em Layout, em ferramentas gráfico, Layout, e colocar uma linha de tendência. Uma linha de tendência linear, que é uma reta, né? Após feito isso, nós podemos vir aqui, ó, em mais opções de linha de tendência e colocar para exibir a equação do gráfico e também o valor do coeficiente de correlação. Após construído o nosso diagrama de dispersão, nós iremos analisar o relacionamento existente entre as duas variáveis e se a correlação é forte ou fraca. Como nós vimos o passo a passo para a construção do nosso diagrama de dispersão, um exercício será proposto, que é esse exercício aqui. O exercício ele nos fala que um gerente de produção ele está tendo vários erros no seu processo e ele quer verificar se esse número de erros tem alguma relação com o número de horas extras
feitas pelos funcionários. Será que o funcionário ele não está ficando cansado e não está ocasionando mais falhas, mais erros no processo produtivo? Será que esse número de horas extras a mais, será que ele não está interferindo negativamente no meu processo? Então é isso que o nosso gerente de produção deseja analisar. E vocês irão construir então um diagrama de dispersão e ver se há uma correlação forte ou fraca entre essas duas variáveis existentes.